Olá, gente. Ninguém fala nada? Ah, tamo aí, né? Não é, certeza? Uns que entraram estão dormindo, certeza. Tipo a Ellen, ó. Ah, é. Sim, que bom. Muito bom. Gente, só para avisar, ó. Vocês têm que me enviar o trabalho, tá? Quem não enviou ainda, tá? Importante, né? Porque conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo valor, tá? Hoje, por exemplo, ele vale 20 pontos. Né? Ele já perdeu 5 pontos. Eu acho que devia ter perdido um 7, hein? Ah, é que eu considerei o final de semana como dia livre, né? Eu tô contando os Nossa, que pontos de cara ponto humilde. só os dias da semana. Não, olha que cara humilde. Achei que ia ser muito mal. Bem, o que acontece, gente, é, ó, o próximo trabalho de vocês, o segundo, tá feito já, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó, segundo trabalho, ó. Tá feito, tá? E é para vocês entregarem ele, ó, dia 30. Por quê? Dia 30, né? Ah, eu tenho que arrumar aqui, tá segundo médio, tá? Eu vou arrumar depois também. Mas a data de entrega é dia 30. Por quê? O que acontece é que as datas de entrega de nota por colégio do terceiro trimestre é exatamente dia 30, né? Então, se eu não receber o trabalho de vocês até lá, vou ter que zerar a nota do trabalho de quem não me entregar, né? Porque eu não vou ter nota para mandar para o colégio, né? Então, o terceiro bimestre se encerra agora, né? E dia 30 eu tenho que dar as notas para o colégio. Então, eu vou enviar o trabalho hoje, certo? Para vocês, aquele trabalho que eu mostrei para vocês. E, conforme vocês forem fazendo, quanto antes possível, melhor vocês entregar, né? Se você quiser deixar entregar para o dia 30, entrega, né? Mas eu vou ter que receber o trabalho até, pelo menos, um pouco antes uh, do final da tarde, porque eu tenho que enviar as notas para o colégio, né? E aí, se eu enviar de noite, não vira, né? Não dá certo. Então, eu tenho que enviar um pouquinho ali depois do meio-dia. Então, se quiserem me enviar o trabalho o quanto antes, melhor, né? Eu ainda estou aceitando o trabalho número 1, né? Então, envio o trabalho número 1. Só lembrando que estava valendo menos um ponto a cada dia que passa da semana. Já o trabalho 2, se vocês não me enviarem até dia 30, passou disso, zero, né? Porque eu tenho que enviar as notas e não tem como enviar depois, né? Então, se me enviar depois do dia 30, vai ficar sem nota. Né?
Então, trabalho 2 é nota integral até o dia 30. Bem, chegou mais um aqui, deixa eu dar presença. Quem foi que chegou? Ian chegou. Muito bem. Bom, vamos lá então para a nossa aulinha, ó, que é o segundo ano. Aqui vocês. Produto e soma da PG, tá? Na última aula, então, nós vimos as propriedades, né? Propriedades da PG. Vimos que existem as duas propriedades lá, dos números distantes e do termo central. E hoje a gente vai ver, então, as outras duas operações que faltava a gente ver na parte PG, né? Que é o produto da PG e a soma da PG, tá? Então, aqui a gente tem uma operação nova, né? Diferente da PA, que a gente só vai ter a parte do termo geral e a soma. Aqui a gente tem o termo geral, a gente vai ter o produto e a gente vai ter a soma PG, tá? Então, importante ressaltar isso. Vamos lá, então, entender o que são eles. Ó, uma das operações que envolve esse tipo de sequência, né, no cálculo de elementos da PG, quando ela é finita, né, então quando ela possui um fim pré-determinado, vai ser a parte do produto da PG, tá? Então, o produto da PG só vai funcionar quando ela for finita, quando ela determinar um fim nela. Por quê? Porque a gente precisa saber a quantidade de números, né? Nós temos que multiplicar, porque o produto na matemática é um sinônimo para multiplicação, tá? Então, a gente vai fazer multiplicações com os números, tá? Então, a gente tem que saber qual é a quantidade de números que nós estamos multiplicando. Não tem como a gente multiplicar até o infinito, né? Diferente da soma da PG. Por quê? A soma da PG, a gente consegue fazer ela tanto para uma PG finita, possuindo uma determinada quantidade de elementos, quanto para PG infinita, certo? A gente consegue somar infinitamente aqui na PG, tá? Então, essa é a parte especial dela, que a gente consegue fazer uma soma infinita, tá? Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Esse infinito aqui da PG, ela só vai ser aplicada para uma determinada situação muito específica, tá? Então, não é simplesmente somar assim para sempre, né? A gente soma meio que para sempre, assim, entre aspas, mas a gente consegue fazer essa soma até um determinado momento, né? Então, vamos entender melhor o que é cada um deles. Primeiro, então, vamos ver a parte do produto, né? Bem, como eu disse para vocês, então, o produto de uma PG, ela vai ser uma fórmula matemática em que a gente consegue encontrar o resultado da multiplicação entre os termos de uma PG, né? Então, você tem um número, a gente vai ir multiplicando com os outros, né? E aqui vou demonstrar para você como a gente consegue chegar nessa fórmula, né? Nessa fórmula do produto. Vou mostrar passo a passo aqui como a gente chegou nela, né? Bem, vamos lá então. Vamos lá. A gente tem que aqui entender que a gente sempre vai trabalhar com uma PG ordinária, uma PG aleatória, assim, valendo para qualquer valor, né? Uma PG, como se fala? Como que é o nome? Eu esqueci a palavra. Geral, né? Uma PG generalizada, né? Que a gente não dá valor, simplesmente dá os termos aqui, a 1, a 2, a 3, sem ter valor, para isso valer para qualquer resultado que a gente tiver numa PG, né? Bem, o que acontece? Dada a PG, a gente sabe, então, que os números, ó, que a gente tem ali, os termos, podem ser escritos dessa seguinte maneira aqui que eu mostrei aqui para vocês, ó. A1 é igual a 1, o A2 vai ser igual a 1 vezes o Q, o A3 é igual a 1 vezes o Q ao quadrado, e assim por diante. E isso nada mais é do que a nossa fórmula do termo geral, né? Que é a do AN igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, isso a gente já sabe, a gente viu nas aulas anteriores, né? Bem, o que acontece? Sabendo disso, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos fazer uma multiplicação desses termos, né? O A1 vezes o A2 vezes o A3 vezes o A4 e assim por diante até o AN. Só que a gente vai escrever essa multiplicação em função do A1, ou seja, desses termos aqui que eu mostrei para você, ó. Eu vou substituir o A2 por 1 vezes o Q, o A3 por 1 vezes o Q quadrado e assim por diante. Igual eu fiz aqui, ó. A1 vezes Q, A1 vezes Q quadrado, A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Certo? Então, a gente está fazendo a multiplicação de todos esses elementos. O que acontece aí agora? Né? Observa
que o A1 ele aparece em todos os termos, né? Ele aparece N vezes nessa multiplicação. O que acontece? A gente pode juntar esse A1 em uma potência, né? Porque se eu tenho um número multiplicado por ele mesmo, a mesma coisa que a potência desse número, certo? Então, como a gente tem N vezes o A1, eu vou colocar e escrever esse A1 como sendo A1 elevado a N, certo? Já a minha letra Q, você pode notar também que ela também está aparecendo um monte de vezes, certo? Só que os expoentes dela estão sempre diferentes. Ó, eu tenho Q, eu tenho Q ao quadrado, Q a terceira, Q a quarta, e assim por diante, até o Q elevado a N menos 1. E na propriedade de potência, quando a gente junta esses termos, a gente tem que fazer a soma dos meus expoentes. E foi isso que eu fiz ali, ó. Então, o nosso produto dos n elementos vai ser igual ao A1 elevado a n vezes o Q elevado à soma desses elementos aqui, né? Do começo até onde ele for, né? No caso, o n. Só que aí temos uma observação muito interessante, ó. Note que a forma que aparece ali no elevado do meu P, né, é simplesmente uma PA de razão 1, né? Então aqui, ó, se você for olhar, a gente tem 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim por diante. Então sempre vai ser assim, somando de 1 em 1. Então é uma PA de razão 1. E com isso a gente pode pegar e substituir aquele expoente com a fórmula da soma da PA. Então, assim vai ficar o final da nossa fórmula do produto. O produto dos n primeiros termos vai ser igual ao A1 elevado a esse n, vezes o Q elevado à soma, né, esses n. Tá? Então, ficaria assim a nossa fórmula do produto. E aqui eu dei um exemplo também, olha só. Encontre o produto dos termos da PG a seguir, sabendo que ela possui 6 termos, né? Então, a gente tem uma PG finita, 6 elementos, e a gente sabe ali que começa com 3, 6, 12 e assim por diante. A informação mais importante que nós precisamos é quem? É saber quem é o meu primeiro elemento, que é o A1, quem é a razão, que é a letra Q, e a quantidade de termos que a gente possui, que no caso, 6, né? O texto falou aqui para nós, ó, possui 6 elementos, né? Eu vou pegar então e substituir isso aí na fórmula, olha só. Então a fórmula está aqui, vamos lá. Primeiro elemento é o 3 elevado a 6, porque a gente está trabalhando com os 6 primeiros termos, né? Aí vai ficar 2. Por que 2? Porque 2 é a razão, ó, ela está multiplicando aqui, ó, de 2 em 2, certo? Elevado aqui a 6, que multiplica 6 menos 1, dividido por 2, que é a formulinha que a gente tem aqui mostrado para vocês. Muito bem. Feito isso, o que acontece? Ó? Fazendo as continhas, a gente vai ter 3 elevado a sexta, 729. Aqui, resolvendo essa continha aqui, parênteses e no expoente aqui, a gente vai ter 15. Então, é 2 elevado a 15. Resolvendo, então, aqui o 2 elevado a 15, a gente vai ter 2.768. E aí, para finalizar, é só realizar essa multiplicação. E aí a gente tem que o produto desses 6 primeiros termos, essa PG, vai ser... que número que é esse? Deixa eu ver. 23.857.882. Né? Então, esse vai ser o valor desse produto. Certo? Alguma dúvida, alguma observação que vocês queriam fazer? Só ia perguntar se ia corrigir os exercícios da passada lá, Os exercícios da passada? do PDF lá. Ah, tá. Esses aqui, né? Eu achei que tinha corrigido As já. 4. Se der tempo, a gente corrige eles, tá? Mas é porque aqui eu queria passar esse conteúdo aqui para vocês, porque eu coloquei no trabalho, tá? Já para acabar já a matéria desse terceiro bimestre, certo? Beleza. Tá? Então eu vou terminar de passar aqui e a gente pode voltar e corrigir aqueles exercícios. Tem exercícios aqui desse também que eu preparei, tá? Aí a gente faz o que der, tá bom? Mas aqui dessa questão aqui do produto da PG, alguém tem alguma dúvida? Não? Por enquanto, não. Então vamos lá. Esse foi o produto, gente. Essa é a formulinha que a gente vai ter que lembrar então, né? Essa daqui. Muito bem. Agora soma.
Vamos lá. Fazer a soma dos termos da PG é fácil quando a gente tem poucos, né? Simplesmente ir somando lá. Só que daí, chega um momento que você não consegue fazer essas contas de cabeça, porque tem vários números, vão ser números grandes, né? E a gente não consegue fazer conta para eles, né? Simples assim. O que acontece? A gente criou, né, uma fórmula para isso. A gente consegue, então, calcular a soma de qualquer elemento da minha PG da seguinte maneira, olha só. Vamos aqui, então, pensar, de novo, numa PG aleatória, certo? Dando qualquer tipo de informação aqui, qualquer valor, com os termos A1, A2, A3, até o AN, né? O que acontece? Eu vou fazer a soma deles, ó. Esse N é a soma dos N termos, aqui é a soma deles, né? O que acontece? De novo, a gente tem que trabalhar com aquela parte de que os outros termos, né, o A2, o A3 e o AN, eu consigo escrever ele em função do A1, né? Então, aqui, eu escrevi, ó, A2 é igual a 1 vezes o Q, A1 vezes o Q quadrado, A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, sempre a gente, quando estiver trabalhando com as P, a gente tem que lembrar disso, que o A1 pode representar os outros termos. Bem, sabendo disso, peguei, então, e substituí nessa continha aqui, ó, nessa soma, os valores aqui em função do A1, certo? Então, ficou dessa maneira, ó. A1 mais A1 vezes Q, mais A1 vezes Q quadrado, A1 vezes o Q ao cubo e assim por diante. Aí o que acontece? Vocês podem notar que isso é uma equação. E por ser uma equação, eu posso fazer a seguinte situação, eu posso fazer a seguinte coisa. Multiplicar ambos os lados da minha equação por Q, certo? Então eu vou multiplicar essa minha equação por Q dos dois lados. E aí? O que eu faço a partir disso, né? Eu peguei, multipliquei, ó, e ficou assim, ó. Q multiplica a soma, vai ficar A1 vezes o Q, A1 vezes o Q quadrado, e né, assim por diante até o A1 vezes o Q elevado a N. Né? Bom, feito isso, você vai pegar e guardar essas duas informações, essas duas equações. Primeira, né, que é a soma dos meus termos em função do A1, e a segunda aqui, que é a soma dos termos em função do A1, multiplicados por Q de ambos os lados da minha equação. Guardando essa informação, o que a gente vai fazer com ela agora? Ó, a gente vai pegar e vai fazer uma subtração de 1 por 2. Fazendo a subtração, a gente vai cortar um monte de termos ali. Sobrando somente para nós, isso aqui, ó. Sn menos QSN igual ao A1 vezes o QAN menos A1. Né? Colocando em evidência os termos semelhantes, a gente tem o seguinte. Sn multiplica Q menos 1 igual ao A1 multiplica Q elevado a N menos 1. E aí, isolando o Sn, que é a soma dos termos, a gente tem a fórmula final, né? Que é a soma dos meus termos ser igual ao A1, que multiplica Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, certo? Então, essa daqui é a fórmula da soma dos termos da PG. Então, quando a gente for trabalhar uma PG finita, certo? Importante frisar que essa é uma fórmula da PG para os números que são finitos, né? Para a quantidade de termos finitos. Mais para frente a gente vai ver que a finita é um pouco diferente, tá? Bem, e essa vai ser a fórmula. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Aqui, eu pus um exemplo, ó. É a soma dos termos da seguinte PG. 7, 14, 28 até 3.584. A gente não sabe qual que é esse termo, 3.584. Então, eu tenho que descobrir. Eu apliquei, então, aqui ó, a fórmula do termo geral, certo? Fiz as continhas e descobri que o N, certo? O termo ali, o 3.584, é o 10. Ou seja, esse carinha aqui é o A10. Tá? Com isso, então, eu sei que eu preciso fazer a soma dos 10 primeiros termos. Bom? Então, eu coloquei lá, ó, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual a 7, é o meu primeiro elemento, que multiplica 2 elevado a 10, porque 2 é a razão, né? Fácil de ver. De 7 for para 14, 14 para 28, então está multiplicando de 2 em 2. Menos 1 dividido por 2 menos 1, né? Razão menos 1. Aí, resolvendo essas continhas, ó, a gente vai ter 1024 menos 1, e aqui embaixo ficou 1, multiplicado isso aqui por 7, ficar então 7 vezes 1023. Então, a soma de todos esses elementos aqui, né, dos 10 primeiros, vai ser
7.161, tá? Então, bem simples, a única coisa que a gente precisa saber é até onde vai a nossa soma e o primeiro elemento com a razão, né? Então, fica assim essa resposta, né? Essa conta, que a soma seria aquele resultado, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alô? Ah, eu tô Por enquanto copiando. também. Mas por enquanto é de Quero boa. ver na hora do exercício. É. O exercício, João, é o seguinte. Ele vai estar mostrando para você. Ele vai dar um textinho lá falando da PG e tal, e tantos termos, eu quero saber a soma e tal. Ele sempre vai estar mostrando para você o que ele quer, certo? Só interpretar o texto. Você conseguir retirar as informações que o exercício está te dando, tá bom? Beleza. Você falou que estava copiando, Gui? Pode ir pro próximo ou você ainda está copiando? Não, pode ir, já foi. E aí, a gente tem... Isso aqui é para uma PG que tem um fim, né? Que a gente sabe até onde a gente quer somar, né? Agora, existe uma outra soma, que eu falei para vocês no início da aula, que é quando for dada uma PG infinita, certo? E a gente quer somar todos esses elementos, somar até o infinito, né? Mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque esse tipo de PG é especial, tá? A gente só vai conseguir fazer esse tipo de soma quando a razão, certo? Então, quando a nossa razão, que é a nossa letra Q, ela for um valor numérico que está entre -1 e 1. Ou seja, ela vai ter um valor menor do que 1. Ela vai ser uma fração, certo? Ela vai ser um número decimal. 0, alguma coisa, tá? Então, a nossa razão tem que estar entre esses termos para a gente conseguir fazer esse tipo de soma para o infinito, tá? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a nossa razão, ela tende a ir, nossa PG, a zero, certo? Então, quando a gente eleva a minha razão até o infinito, ela vai ir a zero. Por isso que a gente consegue fazer a soma dos infinitos termos de uma PG nesse tipo de situação, tá? Então, quando a gente tem na fórmula lá o nosso Q, nossa razão elevado a n, e quando a gente faz uma potência muito grande desse valor, você vai ver que conforme a gente vai aumentando, esse valor vai indo cada vez mais para zero, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir esse valor aqui, na nossa fórmula da PG que a gente tinha antes, por zero, certo? E aí a gente vai ter a nossa fórmula da PG quando isso for infinito, né? Quando for na nossa soma infinita. Então vai ficar o seguinte, ó. Dessa forma, ao substituir Q elevado a n por zero, a gente tem a seguinte conta, ó. Substituir aqui, então, ó, esse Q a n por zero. Arrumando as continhas aqui, eu vou ter menos A1 dividido por Q menos 1. Para ficar com esse menos aqui no A1, eu fiz o joguinho de sinal, e aí a gente tem no final A1 dividido por 1 menos Q. Então, essa aqui é a fórmula quando a gente estiver fazendo uma soma ao infinito com a nossa razão, né? Aquela peculiaridade de estar entre menos 1 e 1, certo? Tudo bem? Beleza. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. No caso aqui, a gente tem que determinar a soma dos termos infinitos dessa PG, certo? Sabendo que o primeiro termo é 10 e a razão é meio, né? Se a razão é meio, significa que ela vai ser 1 por 2 e ela está entre menos 1 e 1. Então, é possível realizar essa conta, né? Então, a PG em questão é 10, 5, 2,5, assim por diante. Você consegue notar que cada vez mais ela está indo para zero? Então, é por isso que a gente consegue fazer essa soma dos termos infinitos, porque ela meio que é o infinito indo para zero, para um lugar que a gente já conhece, né? Então, por isso que a gente vai fazer essa conta, porque a gente consegue fazer essa soma infinita, né? Então, vamos lá. A soma dos termos infinitos de uma PG vai ser o seguinte. A1, que é o 10, aqui, dividido por 1, da fórmula, menos a razão, que é meio, né? Que está aqui. Fazendo então a continha, a gente vai ter 10 dividido por meio, porque 1 menos meio, meio, né?
E aqui, quando a gente tem um número dividido por uma fração, é a mesma coisa que eu pegar esse número e multiplicar pelo inverso dela, tá? E aí a gente vai ter que a soma infinita dessa PG vai ser 20, né? Então, se a gente pegar todos os infinitos termos dessa PG e somar, a gente vai ter o resultado de 20. Olha que doido, a gente somou um número que é infinito e o resultado deu só 20. Você viu como a matemática é uma coisa muito linda? É meio estranho. É, Não, mano. É, Tudo cálculo isso aí você daqui. forçou. Eu gosto de matemática, mas aí você forçou um pouquinho. aí já passou. Ô, louco, como assim passou? Tá provado aqui na frente de vocês. Nada disso. Sim. Eu acho Qual que que é é o problema, tudo então, conspiração. Guilherme? O problema é a estranheza, né? A estranheza é que você está pensando muito no infinito. Aqui o infinito que a gente está calculando são infinitos indo para zero. Né? Porque pensa, qual vai ser o próximo elemento aqui? É 2,5. Depois vai ser 1,25. E depois vai ser um número menor ainda. E depois um número menor ainda. Ou seja, esse número vai ficando cada vez menor. Então, mesmo se a gente pegar e somar todos esses números ao infinito, ele vai ser 20 somente. Ele nunca vai ser maior que isso. Porque lá no final, o último termo vai ser praticamente zero. Né? Porque cada vez a gente está diminuindo mais esse valor. Certo? Agora faz um pouquinho mas mais de sei lá. sentido, mas. Claro que faz sentido, gente. Porque se você faz uma conta ao contrário, ó, como a gente tem aqui, ó, por exemplo, 7, 14, 28, 3.584, depois ia ser 6.000 e tanto, 7.000 e tanto, não sei. Isso aqui vai aumentar para o infinito também, certo? Só que vai aumentar para o infinito lá para cima, para o infinito para os números grandes, né? Ele está indo cada vez mais para os números maiores. Agora, aqui, a gente está indo ao contrário. A gente está indo para um número pequeno. Zero aqui a gente está indo. E aqui a gente consegue somar esses valores. Já aqui não. Aqui eu não sei para onde a minha conta está indo. Está indo para o infinito, ele está indo para um número desconhecido muito gigante e aleatório, né? Então eu não sei para onde essa conta vai. Agora, aqui, nesse valor, nesse exercício, a gente sabe para onde o meu número está indo. Ele está cada vez diminuindo mais, e diminuindo, diminuindo, e diminuindo, certo? Então a gente sabe que uma hora ou outra, se a gente for isso para o infinito, ele vai chegar a zero. E se a gente soma todos esses valores, que a gente consegue somar eles, a gente sabe que vai dar 20. Vai mais ou menos entender agora? Então, mais ou menos. Ai, ai. É que existe várias formas de infinito aqui, tá? Existem os infinitos para o infinito, e existe um infinito que a gente sabe que vai a algum lugar, né? Mesmo ele sendo infinito. Isso aqui vocês vão entender melhor se vocês forem estudar cálculo na faculdade. Isso aqui é bem doido. E vai ser aquelas contas lá de 2 páginas. Nossa, a gente fazia umas contas de umas páginas gigantes, mano. Era legal. Já não gostei. Ô, louco! É mó Aí legal. já também não E sei. aqui, gente, ó, eu fiz uns exercíciozinhos aqui, ó, do 1 até o 7 para vocês tentarem fazer, né? Em relação a essa matéria que a gente acabou de estudar. Ô, Rodolfo, a razão lá é entre menos 1 e 1, você falou? Isso. Razão, você conseguir calcular um infinito, tem que ser entre menos 1 e 1. No caso aqui, a razão é meio. Meio, razão sendo meio, o que é? 1 por 2, né? E é igual a 0,5. Né? Então, ela está entre menos 1 e 1. Certo? Ah, tá. Tudo bem? Tudo não, né? Mas, pô. Tudo sim, eu sei que vocês conseguem entender. Tem uns exercícios aqui também, ó, pra gente tentar fazer junto, mas eu acho que não vai dar mais tempo, porque a nossa aula acabou. Próxima aula, então, na segunda-feira, a gente corrige esses exercícios aqui com vocês, tá? Do 1 ao 7, e os das aulas passadas também, né, que você pediu. A gente começa por esses, e aí vai para esses aqui. Ô, Rodolfo, segunda não é feriado, não? Segunda é feriado? É. Acho que é. Ah, delícia.
no dia 16. Rodolfo, acho que você tinha que jogar um Genshin com a gente, tá? Não, Ontem eu não joguei A porque gente eu tem fiquei que- fazendo as aulas, né? Eu tive que fazer os trabalhos também pra hoje, né? E eu ainda tenho que fazer o trabalho do segundo ano, mano. Que, ó, Não, mas quem vê seu nível ali pensa que você nem faz trabalho, você só joga o dia inteiro. Não, Não tem do como não jeito que esse tá cara. lá, não. Não Ô, tem. louco, peguei eu tô só 25 level ontem 27. só. Eu tô 27 ou Pô, 26, não lembro. Meu Deus. Tava 26 ontem ou 27, não lembro. Eu não joguei ontem. Ontem eu não joguei. Eu acho que como o Rodolfo é o Olha padrão, esse ele tem que vir cara. matar Eu o que lobo com sou a mundo, tô gente, porque da 25. Ô, última louco, vez não deu vocês não certo. conseguiram solar o lobo ainda? Não, a gente matou Não, o lobo solar já, não. só A que. gente matou. A gente não rolou ele, mas a gente matou. Ô, Foi louco, difícil? eu Foi. solei ele 2 vezes já. 3, se você Não, Olha contar mas esse da cara. missão. sozinho, mas ô Rodolfo, sozinho é mais fácil. Quanto mais pessoas você coloca no seu time, mais difícil fica. Pior que é. Eu Não, também consegui mais matar fácil fica. Vou sozinho. ter que Aí dar Uma já mais juntou semana, dano. 3 negros no muito lobo, tempo. ficou difícil. Não, é mais fácil porque você dá mais Uma dano, semana é mano. muito tempo aquilo lá. Nossa, Hum, quando eu fui sozinho foi um sacrifício, mano. Mas com mais pessoas foi bem mas mais também os fácil. itens que dá, né? Você tem que gastar 60 também. Doa pra fazer o bagulho. E você viu que você pode abrir uma vez só por semana, né? Alô? Que caiu. O cara dormiu ao vivo aqui. Não, Não, esse cara, cara a é internet tá foda. ruim. Ah, tá, por isso que Entendi. parou de falar do nada. Não, eu não parei de falar, mano. Eu tava falando, só que daí vocês pararam de falar, daí caiu. Agora Aí é parou. foda. Aí é Calaram o foda. Rodolfo. Ó, Zicou. gente, só lembrando então, ó, relembrar vocês, entrega do trabalho, tá? Pessoal aqui, pra vocês entregarem ainda o primeiro trabalho, tá? Só que ele vai valer menos, né? Porque já passou alguns dias. E eu vou enviar hoje para vocês o segundo trabalho, para vocês entregarem até dia 30. Depois disso, eu não recebo mais, porque eu tenho que entregar a nota no colégio. Então, conforme você for fazendo, se eu... Pô, Hum, Alô? opa. Aê, voltou. Caiu de novo a internet, mano. Ah, pelo menos tava no final da aula agora. Ah, tá. Eu só tava explicando a É, questão dos trabalhos, que é para enviar, e eu vou enviar o segundo hoje, e pra vocês enviarem o quanto antes possível, tá bom? Beleza. com certeza. Porque eu tenho que entregar as notas até dia 30. É isso aí, gente. Até mais. E se eu entrar, talvez eu entre no final de semana, que eu não vou conseguir entrar hoje, eu acho que eu tenho que fazer o trabalho ainda do segundo ano. É isso. E vocês entram no mundo lá. Beleza. Beleza. Até mais. Falou. Até, falou.